Mas por quê? Eu já corri muito. Fechamos. Não, mas eu já corri muito atrás de mulher. Não grita. Uma vez furei o colchão para parecer uma... E a gente não vai sequestrar ninguém, tá? Nenhum inscrito desse canal vai sequestrar ninguém. Aí ele falou assim, porra, que legal essa camisa do Iron Maiden, né? Você curte? Eu falei, isso aí, pá, legal. Aí ele soltou assim, meu pai também curtia. Semana passada, a gente enterrou ele com a camiseta do Black Sabbath. E aí eu falei, puta que pariu, mano, olha só. Isso é coisa do feminista. Isso é coisa do feminismo. Isso é coisa do feminismo. Porque eles querem igualar até como você mija. É verdade. Eles querem colocar o homem e a mulher igual até como mija. Acho que querem oprimir o homem. Olá a todos, vim aqui hoje pagar com a minha promessa. Vamos para a parte 2 das confissões dos meus inscritos. Só que hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Eu trouxe aqui a figura mais lendária desse canal, né? A figura que as pessoas querem pagar para conhecer. Como se fosse tão boa assim. O Sr. Gabritoff irá reagir junto comigo às confissões dos meus inscritos. Na verdade, ele foi o curador dessa sessão de confissões, porque eu não li ainda. São confissões que eu não li. Eu estarei lendo pela primeira vez aqui no vídeo. Então, é um react, é confissões, é tudo misturado. Se vocês gostarem da participação do querido, fala aí, querido, fala aí. Oi. Se vocês gostarem da participação, ele volta, tá bom? Eu já tô vendo que vão ter algumas que eu vou ter que censurar, tá? Então, meu Deus, que vergonha, meu Deus. E esse virou um quadro recorrente aqui no canal. Então, se você, homem, quer deixar a sua confissão, vá aqui no link que está no fixado e deixe no formulário. Não adianta me mandar por DM, não adianta colocar em comentário, não vou pegá-las assim. Tem que deixar no formulário, tá bom? Vamos para a primeira. Ai, nem sei o que passa na cabeça dele de ter escolhido essas. A primeira confissão. Eu já mandei uma cartinha de amor para uma professora no fundamental. Leitada. No fundamental, o que isso quer dizer? Sei, acho que essa que nasce um tarado, não sei. Professora do Fundo 1, mano, o que o cara mandou? Né? Não tem sentido, ela não vai saber, mas pra ele acho que nasce um fetiche, né? Nasceu, é assim que nasce. Nasce uma estrela, nasce o fetiche. Poxa, cara, pior que assim, o professor já é meio fudido no Brasil. Mas eu não esperava desse jeito. Nós somos uma classe muito desvalorizada. Poxa, eu nem esperava. Não sei se isso foi um agrado ou se foi uma vingança. Então, às vezes é vingativo, não sei. Mas tá bom, né? Quem somos nós pra jogar? Lista. Essa é uma lista. Nossa, deve ter... Se essa foi a primeira, imagina a segunda. Homens mais altos e fortes fazem eu me sentir menos homem em comparação a eles. Leva a ideia de ser o ativo das relações e o resolvedor de problemas muito a sério. Mas isso é extremamente cansativo e desgastante. Poder ser frágil por alguns momentos com quem você sempre protege é algo que deixa o coração quentinho. Primeira. Homens mais altos e fortes fazem eu me sentir menos homem em comparação a eles. Você concorda com isso? Não. Eu acho que só tem que parar de frescura e... vai treinar alguma arte marcial, vai treinar jiu-jitsu, vai levar porrada. Aí você vai ver que isso não serve pra porra nenhuma, nem ser mais alto, nem ser mais forte. Então é uma coisa fácil de eliminar. Leva a ideia de ser o ativo das relações e o resolvedor de problemas muito a sério, mas isso é extremamente cansativo e desgastante. Essa parte eu concordo. Viu? Ele concordou, tá? Mas é só ser menos. Menos resolvedor? Delega algumas partes. Não vai com essa ideia aí, não. Você pode parar aí. Não, resolve tudo. Você nem escuta o que ele tá falando. Cansativo e desgastante porque... Às vezes ele tá sobrecarregado. Depois ele tem que delegar alguma coisa pra que ele possa focar no que é mais importante. Isso é verdade. Que é fundamental, no que é prioritário. Porque se você começa a resolver tudo, você não dá conta. E a outra pessoa também não vai aprender a resolver nada. É tipo eu. Poder ser frágil por alguns momentos com quem você sempre protege, algo que deixa o coração quentinho. Mas daí não tem nem que... Eu achei meio gay. Para! Eu concordo, mas não precisa com o coração quentinho. Deixa eu... Por que eu vou colocar isso, mano? Não posso colocar essas palavras. Ai, meu Deus, eu já vou ler essa. Já pra ser? Não, porque depois disso não vai ter vídeo. Confissão 3. Quando eu vou tomar banho, eu gosto de comer o queijo que fica no meu tênis e dentro da minha uretra. Eu pedi pra ele escolher, falei, escolhe coisas identificáveis, coisas de homem. Olha só as coisas que ele escolheu, mano. Eu escolhi por um alerta. Muita coisa aí que tá fora do eixo, não é uma, são Só várias. não fala piroca. Tá, primeiro, o cara não devia estar comendo
o queijo dele. E se ele passar fome? Já tá estranho. Aí a gente precisaria, sei lá, um psiquiatra, um psicanalista ou talvez os dois. Certo? Certo. Pior ainda, ele ter queijo todo dia. Puta, tem muita coisa errada. Porque não é pra ter queijo. Queijo é um sinal de infecção, um sinal de problema. O terceiro é como que entrou queijo na uretra. E aí, como que ele faz pegar o queijo da uretra? Porque Não pergunta, que ele vai falar nos comentários. ele deve... Enfim. Então, eu coloquei como alerta porque homens têm problema com higiene. Então, se você tá vendo esse vídeo e você tem queijo, tá errado, cara. Alerta, momento alerta. E esse moço, eu acho que precisava recomendar ele um psicanalista, um psiquiatra e um urologista. Ou só lavar. Ou só... Mas ele pega no banho. Então ele tá É lavando. pior ainda, então... Então tá com coisa errada, ele tá lavando. É, não tá certo, mas eu fico alerta porque, mano... Mas a gente não come pizza com queijo? É, mas não é legal na calabresa, não. Ah, tá. Calabresa e queijo não Não, funciona. pior que funciona, né? Mas não no seu corpo. Esse daqui, ele é muito bom, porque ele juntou duas coisas... Ele juntou uma coisa muito profunda e uma coisa muito prática. É tudo a mesma pessoa. Às vezes, no fim de um dia excruciantemente exaustivo, só queremos que alguém nos segure no colo e nos deixe dormir. Mas não temos alguém ou coragem para pedir isso. Aí, o que ele colocou aí embaixo... Urinar de pé é horrível, por não ser higiênico e por molhar as calças. Por que você tá rindo? Não entendi. Ele mija na calça, mano. Ele mija na calça. Eu mijaria muito. Pô, não sei que ele, sei lá, ele tem uma mangueira de incêndio, porra, esparrama tudo. Como que ele mija na calça? Porque fica molhado depois, porque vocês não passam papel. Não, gente, você limpa bonitinho, mas... Mais uma dica de Ele higiene. não tá falando do pós, ele está falando do durante. Não, ele tá falando Ele só tá que mijando na molhou. calça durante. Não, molhou a calça, molhou. Porque espirra pra todo lado, ele que falou. Mas qual que é a sua dica para não espirrar? Ah, mano. Concentrar, se contar mentalmente ajuda? Não sei, depende. Se ele tem fimose, ele tem que colocar não, pra tá fora. ficando muito entendeu? íntimo, não. Esse Aí vídeo... porque se ele tem bico de chaleira, e aí ele... Mas assim, sua visão sobre mijar sentado. Ah, não. Lá vem bomba. Ah, sei lá. Sempre mija em pé, a gente mija em pé, você não vai sentar pra mijar. Eu tenho inveja, é uma das coisas que eu tenho inveja de mais homem. prático, só pá, mijou. É. Isso é coisa do feminista. Isso é coisa do feminismo. Isso é coisa do feminismo. Porque eles querem igualar até como você mija. É verdade. Eles querem colocar o homem e a mulher igual até como mija. Acho que querem oprimir o homem. Vamos para a próxima. Todo homem quer que a mulher goste dele mais do que ele a deseja. Boa parte da frustração dos homens com mulheres vem da compreensão de que uma mulher tem que ser conquistada para ela estar com ele. Nenhuma mulher autonomamente escolheria estar com ele. Que? Peraí. Na cabeça dele, a mulher tem que gostar mais dele do que ele gosta da mulher. E é frustrante ter que conquistar alguém. Entendi. Porque se você não conquistasse, ela não iria autonomamente ficar com você. Entendi. Porque é uma coisa óbvia. Daí é uma coisa que tá mudando muito. Eu não sei se tá mudando na nossa geração. Não sei se é uma coisa aqui da galera do canal. Mas eu noto isso. Eu noto que, tipo, existe uma expectativa de que a mulher vai procurar, que a mulher ela não vai precisar ser conquistada, que ela vai ser direta. Então, assim... Nem homem faz isso. Então, se o homem faz isso, também é um sinal de que tem algo errado. Tipo, se o homem ele não quer ser conquistado no mínimo. Não tem sentido, porque tipo, ele quer cruzar com a pessoa na rua, ou algum lugar, a pessoa olha pra ele e fala assim, nossa, eu vou sentar nele e vou casar com ele. Então. Autonomamente, não tem como. A questão da conquista, ela é natural, porque no mundo animal é a mesma coisa. É maior trampo pros passarinhos conseguir fazer um ninho lá e acasalar, até caranguejo. Eu acho que esse é um... Não sei se todo homem... Porque eu sempre sustento isso, eu falo isso muito em live. Tem cara que adora jogo de sedução. E é verdade. Tipo, quando vocês estão na adolescência, vocês geralmente veem a ovelha negra. O cara que destoa e aprende a gostar de pegar mulher e ele leva jeito. Então, não sei se todo homem não gosta disso. Mas que isso está mudando, tá mudando. Eu não sei, eles devem estar tirando algum picareta da internet, algum desses coach meio bosta, assim, pra falar essas coisas, porque... Um ser humano normal não tromba com o outro autonomamente. Mas eu acho quer construir uma vida. É que eu acho que. Eu não sei se é. Não sei se é algum picareta. Eu acho que é tipo a lógica do 50-50 que ficou muito na cabeça. Aí se agora é tudo 50-50. A mulher quer tudo no meio a meio. Então ela que me conquista também.
Então eu vou até uma parte, depois ela vem atrás de mim. Por isso não consegue nada. É que culturalmente a gente realmente faz muito menos esforço. Mas isso é algo que já vem. Mas porque é normal. É que eu não sei quanto é normal também. Porque Né? meu pai teve que conquistar minha mãe não foi atrás do meu pai. Meu avô que foi lá roubar minha Então, avó mas na calma, fazenda. calma, que eu tenho um argumento. Calma, porque é o seguinte, ó. Quando a gente tá falando de relações na vida real, existe um nível de correspondência. Hoje em dia é que nem o Ghost. Então imagina assim, não a banda. Dar Ghost. Ah, eu vi no filme lá do cara que... Não. Então você fica investindo, e de repente a menina, quando ela não quer mais falar com você, ela simplesmente para de responder. Sabe, eu acho que a tecnologia também dificultou isso. Porque assim, seu pai, ele investiu numa empreitada de conquista da sua mãe. Imagina que um dia a sua mãe, ela vira e fala assim, não vou descer hoje. Não quero nem ver a cara dele. Não, fala que eu não tô aqui. Então... Manda ela tomar no cu e vai fazer outra coisa. Sim, só que mas é daí que vem essa sensação de que tá inalcançável. De que tá inalcançável, e aí o cara começa a se questionar. Porra, então quando a mulher, ela quer, ela deve só querer. Eu consigo entender. Eu acho que não tá inalcançável, é que o pessoal tá ficando frustradinho demais. Porque é o seguinte, você vai tomar um fora ali, você vai pra outra, você vai tomar o fora de outra, você vai tomar o fora de outra. Mas e quando você só leva fora? Uma hora você consegue. A ideia é que frustrações da vida do que sucesso. E vai começar o discurso do rock. Começar as coisas já tendo sucesso. Não, você vai ficar tomando essa boada de mulher até você pegar o esquema. Até você perceber que vale a pena investir, que vai dar certo, que não vai. Mas você tem que ficar tomando essa boada, não é frustração. E quem já tentou e não consegue? E aí, qual é o seu conselho pra eles? Tentar mais. Mas vai ficar correndo atrás de mim até quando? Não é correndo, é a vida. Mas tem outras coisas pra fazer na vida. Hoje. Você vai cruzando. Hoje com a sua vida. Quantas horas na semana você dedicaria pra correr atrás de mulher se você fosse solteiro? Ai, pouca. Poucas ideias. Mas por quê? Eu já corri muito. Fechamos. Não, mas eu já corri muito atrás de mulher. Não grita. Algumas confissões minhas, não vou generalizar dizendo que seja uma confissão masculina, mas postei o comentário no seu vídeo e tive algumas curtidas e alguns homens que se identificaram. Uma confissão minha, eu quero ter um momento do dia onde eu vou ser vulnerável perto da minha mulher de confiança, mas não no sentido de parecer fraco perto dela. É uma sensação muito além. O que eu quero sentir nesse momento de fragilidade é a minha entrega a ela, um sentimento talvez muito parecido com o de retornar a casa após a guerra. É algo estupidamente específico, mas cair nos braços da minha mulher, receber um cafuné, ficar quieto, deitado, apenas se recuperando de dia difícil, reunindo energia naquele momento, é tudo que eu preciso. Homem solteiro sofre essa solidão porque, mesmo a vida sendo difícil, o que torna a vida do homem infeliz é não ter um refúgio para se recuperar. É comer a guerra todos os dias e nunca descansar. E aí eu... Concordo. Boa, né? Já sei porque você escolheu, porque ele faz isso. Eu concordo. Essa aí também precisa. Isso é uma coisa que é uma coisa que as mulheres poderiam entender melhor dos homens. Parece que a gente já falou sobre isso várias vezes. Tem mulher que não descansa. E a mulher que não descansa não quer que o cara descanse. Ou a mulher, ela entende que quando o cara ele chega em casa... Isso é muito pra quem tem relacionamento. Quem não tem, acho que não vai entender. Mas eu já passei por essa fase com ele. Que você fica esperando o dia inteiro a pessoa chegar em casa. E a pessoa chega em casa e ela quer descansar com você. E você não quer descansar. Você quer fazer as coisas. Você quer conversar. Você quer sair. Você quer que ela tenha ânimo. E pro homem... Homens aguentam coisas bizarras no dia a dia. Não que mulheres não aguentem, mas assim... Você vê até pelo curso das profissões. Tem tanta profissão e situação que o homem é especialista em tirar de letra e que a mulher fica maluca. Só que tem um preço pra tolerar isso. Eu acho que é esse preço de depois poder sair do modo batalha. Segunda confissão do mesmo cara. Eu amo mulheres. Foi você que escreveu isso, né? Não. Pode parecer estupidamente óbvio, mas não é. Os homens, em sua própria maneira, são extremamente homoafetivos. E eu nunca partilhei dessa homoafetividade dessa forma que os homens costumam sentir. Sempre me senti alienado, não tendo os mesmos gostos e opiniões dos meus semelhantes, nem aquela satisfação de ser validado por eles. E não consigo trocar um papo fluido com muitos homens. Geralmente é bem superficial, mas eu sempre amei conversar com mulheres. Conversas profundas, muitas vezes sem ter interesse romântico. Mas, claro, eu cometi o erro de me apaixonar muitas vezes em momentos indevidos com pessoas indevidas. E eu nunca o fiz realmente por querer me aproveitar de uma posição de amigo. Era só algo que acontecia por uma falta que eu tentava preencher e eu nunca soube direito de onde veio essa falta. Enquanto tava lendo, me fez imaginar aqueles malucos de São Paulo com ecobag e bigodinho. Meio esquerdomacho, entendeu? Que pega as mulheres na lábia, tu é amigo de todo mundo e tal. É muito estranho, porque de onde que esse homem tirou que os homens são homoafetivos? É muito papo de esquerdomacho isso daí.
É muito, mano. Eu já imaginei ele de chinelinho, com eco bag, chapéuzinho e não ouvir... É o Deadpool, good vibes. É, Chico Buarque no... Da questão de que vocês se relacionam, vocês criam uma irmandade, uma afetividade muito forte entre vocês. Não necessariamente. Dicionário, homoafetividade. Homoafetividade é um conceito que descreve a relação afetiva e emocional entre pessoas do mesmo sexo ou gênero, independentemente do contexto sexual ou erótico. É coisa de que eu não posso falar. Eu não posso falar. Tira isso, aí o cara, ele se identifica mais com mulher. Eu acho que você colocou um peso diferente nessa palavra. Eu entendi como afetivo. Eu não sei se eu escreveria homoafetivo. Não, tá bom, eu posso ter entendido errado. Isso. Mas ficou meio estranho. Ah, ele é só good Ficou muito vibes. esquerdomacho, assim. Qual o problema de ser esquerdomacho? Ai, amigo de todas as mulheres, não me identifico com o papo dos homens. Por que os homens assustam tanto ele? Aí já é uma questão pra resolver na terapia. Cabrita, posso falar... Não, posso ralar, mas tudo bem. Com tranquilidade que o maior medo do homem é ser corno sem saber. Isso desenrola pra toda a questão de nós não estarmos mais interessados em relacionamento. Lógico que seria um medo de qualquer pessoa, homem ou mulher. Mas no caso do homem, envolve uma peça. Essa peça que você queria, crucial, que são os filhos. Mais especificamente o medo de não ser o pai biológico. Hoje estava navegando pelo TikTok e vi um recado de um pai que diz ter dúvidas se é o pai biológico há 30 anos. Ele ama o filho e isso vai afetar na relação parental, mas não quer morrer com essa dúvida. Eu não tinha parado pra pensar nisso, sabia? Acho que é a primeira vez que eu parei pra pensar nisso. Que vocês têm esse medo, essa afobação com traição por causa da questão biológica. Não, mas aí eu faria uma correção conceitual, que eu aprendi com meu pai. Só é corno quem sabe. Se ele não vai saber, ele nunca vai saber, então ele nunca vai ser corno. Então é um medo que se elimina. Mas eu acho que ele tem medo de ser o corno de Schrödinger. Que ele pode ser ou não ser corno. Isso é verdade. Mas é isso, todo mundo pode ser. É, mas depois se você tivesse um filho e você começa a suspeitar que você foi corneado, você iria atrás? Não. Não, deixa rolar a vida, mano. É. Você tá bem com a mulher, você tá bem com a criança. Porque não vale a pena o que você vai destruir pra uma coisa que não tem tanto peso assim. E esse medo, se você levar ele a sério, como você nunca vai ter certeza, a não ser que você sequestre uma pessoa. E a gente não vai sequestrar ninguém, tá? Nenhum inscrito desse canal vai sequestrar ninguém. Prenda uma pessoa e você vigia ela 24 horas por dia, você sempre vai ter esse risco. É o corno de Schrödinger. Sim. Só que pensar demais nisso vai fazer com que você não procure um relacionamento. Simplesmente, porque você não vai conseguir lidar com o risco. É que nem a galera com toque e que, de repente, eles começam a ter um toque sobre morte. Se eu sair, eu irei morrer. Sabe o que é isso que é interessante? Que os estoicos falavam da fantasia cataleptique. Que é a palavra fantasia do grego de origem ao que a gente chama hoje de fantasma. Que são ilusões que você cria na sua cabeça sem uma correspondência verídica no mundo real. E aí você passa a temer algo que não existe e não consegue concretizar aquilo que existe. Cultura aí pra vocês, gostaram? E aí você ficar preso no medo, você não faz nada. Você não Exato. vai arrumar namorada. Aí você tem o medo de ser corno, aí você tem o medo de criar um filho que não é seu, você tem o medo... Aí o medo te impede de fazer as coisas. Exatamente. Tem isso, a traição ela é algo que ela pode ser feita em qualquer parte do curso de uma relação. Então você fica com a pessoa há 30 anos. Ela não te traiu 29 anos e 364 dias, mas no último dia ela te traiu. E aí? Então, realmente, eu acho que tem coisas que são fantasmas que vão te paralisar, você não vai fazer nada. Vamos agora para uma secreta. Segundo o próprio cara. Secreta, torturante. Tenho o rosto um pouco indefinido, tipo, sou homem, mas pouca cara de homem, etc. Devido a ter uma confiança baixa, sempre fui solteira até os 28 anos. Antes disso, era um que descasca minha banana. Uma vez, furei o colchão para parecer uma... Você sabe que você não pode. Uma vez, furei o colchão para parecer uma naná. E leitava dentro. Teve uma época que ficava tentando enfiar... Nossa, vai ser difícil pra caramba ler esse. Enfiar o berimbau nas partes traseiras dele mesmo, para poder ser independente sexualmente. Outra vez tentei ficar de cabeça para baixo e lamber o berimbau. Tudo isso para ser independente sexualmente. Por fim, antes de casar, eu pensei em virar trans.
Eu não vou terminar de ler esse. Não, termina, mano. Ele queria ver trans, uma garotinha e ser virgem. E quando olhasse no espelho, sentiria tesão em ver uma moça que está ali sempre pra mim, já que as mulheres me olhavam com estranheza. Mas nunca faria com outro homem, não sou gay. Cheguei até a comprar estrogênio em gel. Ainda bem que eu desisti. Então casei, separei e agora estou querendo tomar testosterona para ver se meu rosto vira de monstro machão. Surgiram várias perguntas. Essa parte do rosto eu entendo. Eu entendo ele porque eu também tenho um rosto mais delicado, né? E aí é meio... Ui, não posso falar. Não, mas eu tenho um rosto mais... Os traços são mais finos. Eu tenho o rosto mais fino e tal, então eu disfarço com a barba. Mas eu entendo Fica uma dica. essa questão aí da... ele tem um rosto mais delicado, então a autoestima dele é mais baixa, etc. Essa questão do rosto, o homem, depois que ele fica mais velho, isso é até um atributo bom. Porque ele vai melhorando. Um exemplo, por exemplo, é o Van Damme. Van Damme nos anos 80 era mó babyface. Babyface. Só que impunha o respeito ali. Então o rosto não tem muito a ver com a sua presença enquanto virilidade. É só você, tenta meter um shape, faz uma arte marcial pra você ficar confiante, e isso vai dirimindo. Então não existe uma autossuficiência sexual. Calma, que essa daí eu acho que é a parte mais legal, porque... Não, é legal, mas não tem como. Sim, mas é essa a questão. Pra ele é hétero. Sim. Ele não vai para homens. Ele riscou Sim. isso. Mulheres não dão a oportunidade. Ele então, casou. Calma. Ele tá falando de antes dele casar. Então, se uma mulher, ela te bane dessa chance, você não tem. Você não vive sua própria sexualidade sendo um homem. Sim, mas aí o que eu achei mais legal do rolê dele, beleza, ele não consegue viver porque as mulheres excluíram. Uhum. E aí, o que eu achei mais louco é ele querer se transformar numa mulher pra ser a mulher pra ele. Sim, mas aí é que eu acho que a gente cruza com a parte séria desse relato, que é... Talvez tenha algo a ser descoberto aí. Sobre a própria orientação. Aí já não entra só em orientação, porque ele afirma que ele é hétero. Então entraria já num gênero. O principal incômodo dele é que ele, segundo ele, tem um rosto mais delicado. Uhum. Então se ele tem um rosto mais delicado, é mais fácil ir pra onde esse rosto delicado se encaixa. Sim. Mas não necessariamente que ele quer ser. Então. Entende? E aí a solução dele tomar testosterona, mete testosterona nessa porra aí. Se isso incomoda tanto. Uhum. Mas falando de com um médico, por favor. Invista um dinheiro. Não vai qualquer com... maluco, não. Mas mete um shape. Eu acho que só devia deixar isso de lado, porque ele conseguiu casar. Ele conseguiu com isso. Então isso não é um empecilho sexual, mas é um empecilho pessoal que ele tem. Como ele se enxerga. Como ele se enxerga. E às vezes existe uma distorção em como ele se enxerga. Não necessariamente algo a ser descoberto, né? Exato. Por isso que eu só vi esse. Eu achei interessante essa trajetória. Né? E se ele acha que a testo vai ajudar, mas faz certinho esse negócio, né? Acho que ele tem que descobrir as potencialidades do que é a masculinidade além de um rosto. E se ele não conhece, procura Van Damme nos anos 80. Bota aí no vídeo. Eu vou botar. No Dragão Branco. Vou botar. E não só, assim, de verdade, eu não... Enquanto mulher, a gente já conversou sobre isso, tem vários atores, inclusive, que eu converso com ele, que tipo, olha, esse cara, ele é bonito, mas ele é um bonito muito delicado. A gente sempre fala do Bispo, do Vikings. Uhum. Eu vou colocar a foto aqui pra vocês verem. Ele é um cara que ele é bonito, só que ele é delicado demais, parece muito arrumadinho. Aí ele fez o Bispo em Vikings e ele ficou... Então é uma questão de abrutalhar também. A barba é um recurso bom e hoje ele é mais fácil, né? Porque você consegue, às vezes, com um tratamento não tão caro. Tem visagista pra homem, gente. Então, assim, eu sei que é muito fora da realidade de alguns o fato de você sentar num cara, eu ia falar, lá é ele. Mas você senta e pede pro cara assim, olha, eu quero parecer mais velho, eu quero parecer mais viril. E o cara, ele vai tentar deixar a barba, o cabelo, a sobrancelha, né? Ou até a harmonização facial mesmo, não é só a mulher que faz. Então, assim, descubra se você tá tentando encontrar um lado da masculinidade que você acha que você não consegue viver por causa desse rosto. Acredito que seu corpo também não seja muito viril. Ou se você, às vezes, está tentando se descobrir sexualmente como, às vezes, uma mulher mesmo. Pela lógica que você coloca aqui, que você só queria ter uma garota à sua disposição.
Isso é muito... Isso não condiz com uma pessoa que ela é... Inversão. É como se ficasse correndo atrás do próprio rabo. Vai treinar jiu-jitsu e entra na musculação. Você vai ver que o rosto não vai importar, o tamanho não vai importar, a sua força não vai importar. Treina alguma arte marcial. Vai jiu-jitsu, faz muay thai. Eu sei que tem uns caras uma resistência a isso, porque eles acham que é um ambiente muito tóxico, etc. Que nem eu. Desculpa o cara que eu chamei de esquerdomacho, que tava brincando. Mas ele se desculpou. Não, é que eu tô brincando, é que eu sou meio atazanado. Ele tem Tourette. Tentem conviver em espaços com outros homens, em espaços mais masculinos, vocês vão descobrir que não é um lugar tão tóxico quanto vocês pensam. É bacana porque nesses lugares existe uma sutileza de perceber o outro homem, o que o outro homem está passando. Então, às vezes, você começa a ir, sei lá, vai numa academia de jiu-jitsu. Você vai conversando com o pessoal durante o treino, você vai soltando algumas coisas, você vai desabafando. A gente tá lá no meio do rola, no meio da posição, o cara tá falando, sei lá, ele perdeu o filho, a mulher dele tá com depressão. Fala do cara da academia, só pra gente fechar esse assunto, dos ambientes. Então, olha só, mas conta bonitinho. Storytelling. Tava lá, né, fazendo um pulley lá, fazendo meu tríceps, tranquilinho, com a minha camiseta do Iron Maiden, beleza? A única roupa que eu uso, com o meu único shorts. E tinha um carinha ali me olhando, né? Aí eu tava lá fazendo, achei que ele queria revezar. E aí ele falou assim, pô, que legal essa camisa do Iron Maiden, né? Você curte? Eu falei, isso aí, pá, legal. Aí ele soltou assim, meu pai também curtia. Semana passada a gente enterrou ele com a camiseta do Black Sabbath. E aí eu falei, puta que pariu, mano, olha só. Aí eu conversei com o cara, eu abracei ele, pá, a gente conversou um pouco. Aí ele foi fazer o exercício lá dele, fui fazer Vou chorar. E foi. Mas eu não sei de onde que tiraram agora, que eu tô acompanhando uma geração de homens que eles estão se excluindo de ambientes masculinos. E do que é ser homem. Porque não é algo, só pra pontuar, não é uma caixinha fechada. Ser homem não é usar regata e ser bolsonarista e odiar mulheres e querer uma mulherzinha. Tipo, ser homem é uma experiência muito complexa, que nem isso que você falou. O cara, ele precisava conversar, às vezes ele não tem ninguém pra conversar, às vezes ou ele só precisava de um desconhecido pra sentar e ouvir, ou ele só lembrou do pai dele. Sim. Então também é uma experiência tão complexa quanto ser mulher, só que estereotiparam que homem é uma coisa que ela não é boa. Então se desconstrua, homem, se desconstrua. E tentem não se excluir desses ambientes, procurem esses ambientes, procurem, sei lá, um lugar que vai fazer Muay Thai, sei lá, pessoa que vai andar de bicicleta, qualquer coisa, algum time de futebol, que tem esses times aí, né, que o pessoal vai com frequência. Procura alguma coisa pra você interagir e ver o mundo também e conseguir entender outros homens. O que eu zoei do esquerdomacho, que eu achei estranho, por que ele se exclui tanto do universo masculino nesse ponto? Existe alguma coisa ali que eu pensei, por que ele evita tanto esse universo masculino? Que não é tão tóxico como pessoas imaginam, não é agressivo. Um exemplo, esses dias no treino tinha um menino lá, garoto novo, de uns 16, 17 anos, garoto bonito. E ele soltou aleatoriamente lá que a gente tava conversando, que ele ia fazer um procedimento no rosto e tal, porque o rosto dele era torto. E a gente olhava pro rosto do moleque e tava tudo certo. Era um negócio na mandíbula, insignificante, ninguém... E a galera foi lá, deu maior força pra ele, falou pra ele parar com essas besteiras e tal, acabou que ele não fez depois. Ele só seguiu a vida, porque o cara já é bonito, ele vai mexer no quê? Mas são essas inseguranças que às vezes faltou outros homens mais velhos só chegar pro cara e falar assim, mano, larga que isso aí é besteira, não vai... Muito bom. E tem, por exemplo, outro exemplo que eu tô falando do Gil, né, porque é onde que eu vivo mais. Tem caras, os melhores lutadores lá, você olha pro cara, você não dá nada pra ele. Às vezes tem cara de criança, o cara tem uns 20 e poucos anos, carinha de criança. O cara é foda. Aí você convive lá, é muito pai de família, cara que delícia. que trabalha não sei quantas mil horas, tem um monte de problema real, que tá ali, então... Lidando com a ausência dos pais, que os pais estão morrendo. Com pressão, com um monte de coisa, então... Tem um moço que... gente, eu sei tudo aqui, é a fofoca da vida. Mas do moço que perdeu o filho, né? Sim, também... Então, é um ambiente que os homens jovens precisam entrar em contato.
Os velhos também, gente, todo mundo. Olá, Gabrita, eu conheci seu canal nesse mês e estou adorando seus vídeos, são de extrema qualidade e didática. Vim relatar que apesar de ser um jovem adulto de 21 anos, formado no nível técnico e segurança do trabalho e estar atuando na área, tenho ficado muito conturbado da cabeça, pois ainda sou virgem. Eu já fiz oral com uma pessoa, porém essa foi a única vez e isso tem 8 anos. 21 menos 8? Meu Deus. As outras vezes que aconteceu, nunca rolou nada além disso. E pelo fato de eu, às vezes, pensar demais, em outros momentos eu brochei com a parceira no momento. Esse fato tem me causado ansiedade. Em alguns momentos me sinto impotente e já até pensei em contratar uma mulher do job. Porém, eu acredito que seria ferir meu padrão de ética que estabeleço na minha vida. Às vezes penso em continuar dando tempo ao tempo, porém, em todos esses anos eu comecei a ter crises de abstinência devido a ter me relacionado com pessoas e não ter chegado lá. Seu canal apareceu pra mim no momento em que estou tendo esse alto pico de abstinência e me fez sentir a vontade de relatar a situação. Primeira coisa, eu vou deixar você falar isso daí porque eu acho que é uma conversa mais de homem com homem, mas a primeira coisa que me chamou a atenção é com 13 anos. Você tava fazendo... Com 13... a gente já falou sobre isso aqui no canal, não pesando o clima, mas a vulnerabilidade sexual de homens, ela é levada como heroísmo. Esse querido aqui mesmo falou que você é um herói. Eu falei, não, ele é só vulnerável. Pensem comigo, se eu estivesse lendo um relato de mulher, vocês não iam estranhar uma menina de 13 anos já tá recebendo uma carícia? Errou os cálculos, te perdoo. Pode ter alguma relação com isso? Qual o contexto de você estar fazendo isso com 13 anos? Pense bem, tá? Pense bem, eu deixaria você com essa reflexão. Agora sobre tentar e broxar. E aí? Peraí que estamos falando com um especialista. Sim. Vamos fazer um adendo aqui. Eu acho que vocês deviam normalizar isso. Normalizem broxar, gente. Normalizem broxar, gente. Porque é igual a mulher tem que normalizar gordurinha. Mulher tem que normalizar que ela tá um pouco acima do peso. Mulher tem que normalizar o que mais? Sei. Eu sou mulher. Peido de pepeca. Peido de pepeca. Existem várias coisas constrangedoras. Todos os broxas desse canal dê um like. Pra ajudar. Like no vídeo. Like no vídeo dos brocha. Por favor. Aqui é o vídeo dos empurra mole. A gente tem que identificar a origem dessa brochada. Se for uma origem traumática, que talvez eu acredito que seja, por conta da idade qual você se expôs a isso, o caminho é terapia. Agora, se você identificar que não tem uma origem traumática nesse evento, é só ansiedade por nunca ter feito, mano, vai fundo, vai broxando. É o não contrário. vai tão fundo porque vai broxar, né? Mas foi boa, né? Boa. Dá uma chupada na manga, dá uma dedilhada. Aí se ela não quiser, foda-se, mano. Vai pra outra. Entende? Se você identificar que não tá funcionando porque você fica muito ansioso, você precisa ultrapassar esse platô que te deixa ansioso. Paradigma que ele criou. Sim, porque se for de uma origem ansiosa, a melhor forma é ele fazer o bagulho funcionar, né? O brisolinho ali dá um sinal de vida pra ele poder furar. E ele perceber que não tem uma coisa extraordinária nisso daí. E assim, se broxou. Aí os caras falam assim, mas eu tenho medo porque ela vai espalhar pras amigas que eu sou broxa. Se ela espalha que ela tem pepeca fedida. Vira uma guerra essa bosta. Entende? O homem não tem que se rebaixar, se submeter porque ele broxou. Nossa, estamos em 1932 aqui, tá meio estranho esse discurso. Tamo sim. É que ele tá com o braço pra cima. Porque, mano, por que o homem ele tem medo de broxar? Brochável, como o nosso ex-presidente é. Exato. Às vezes você tá com o psicológico meio fudido, abalado, estressado. A única coisa, a última coisa que vai querer funcionar é o jubileu. Porque todo mundo, na hora, quando você é jovem, tá nervoso. Verdade. A mulher também. A mulher também, só que quem se ferra é o homem. Porque a mulher é só... o homem vai lá nas primeiras vezes, quando ele, consegue, dá 3 segundinhos, já era. Esse daqui mandou tudo, tá? É como se fosse, sabe aquela caixa de bombons sortidos que você escolhe? Então, ele deixou fofas, polêmicas, secretas e cringes. Vamos lá. Fofas, nós não queremos uma vida de moralidades. Gostaríamos muito de encontrar uma mulher com quem gostaríamos de ter filhos e criar uma família muito bem estruturada. Isso, de certa forma, dá um gás pra gente. Vai, é bem coeso. Sim, não, Concordo. talvez. Concordo. Pensamos em várias formas de como podemos demonstrar amor pra uma mulher, mesmo que não tenhamos ninguém. Concordo.
Gostaríamos de ser ouvidos e compreendidos. Isso aí. Né? Queremos ter filhos para sermos o adulto que nunca tivemos na infância. Mas é um risco pra decepção isso daí. Porque aí você pode perceber que você não vai ser o adulto que você queria na infância porque você não pode ser pro seu filho. Lacrou. Não é porque não gostamos da nossa mãe, em poucos casos, que vamos ser um marido ou um namorado de merda. Tá certo. Eu conheço exemplos. Mesma coisa com as mulheres, tá? Vou defender as daddy issues aqui, porque eu sou uma delas. Só dá trabalho. Dá um trabalho, mas Cringe. Nós gostamos de carinhos constantes e palavras de afirmação. Funciona. Depois que ela começou a falar a palavra de afirmação pra eu levar o lixo, melhorou. Esse último, ele é meio polêmico, assim. Ele é meio fragmentado também. Vamos lá. Eu gosto de tentar ajudar mulheres depressivas / sozinhas a sair da depressão, conseguir amigos, etc. Eu também. Filho da puta. Mas quando é meio sujinho, assim, que você dá um banho, ensina a lavar o pé. Vamos pro próximo ponto? Eu crio uma hierarquia de sujeira. Se eu pego um chão imundo, eu não vou pegar na mão de alguém que acabou de lavar as mãos, porque ele está limpo, mas também não vou pegar na mão de alguém que usou o banheiro sem lavar porque está suja. Ok. Eu não gosto de pornografia, mas eu gosto que ela exista, pois é muito prazeroso ficar discutindo com viciado em hentai. E eu fico dando nome falso de hentai, xingando hentai, etc. É um hobby, né? É hobby. Seus hobbies são estranhos. É um hobby, eu acho. Uma sensação bizarra de prazer ao lutar contra coisas perturbadoras / terríveis. E nada mais perturbador do que ver pessoas que você confia cair no vício da bronha. A graça de trollar os fãs de hentai e, por fim, certo fetiche em ver as pessoas se degenerando. Eu só não acho legal querer que pessoas se eu acho que degenerem, tá meio vilão de anime. Um pouco. Não é? Um Que pouco. assim, eu pego um traço meu que não é muito bom, aí eu justifico ele, falando assim. Coloque uma sombra na minha cara. Não, ó. Peraí, eu vou me transformar, ó. Eu sou muito profundo. Eu gosto de ver pessoas. Eu gosto de trollar pessoas. Acho que a palavra trollar não é muito... Isso não foi legal, não. Não gostei, não. Não, assim, não querendo ser os pais chatos aqui. Soou um pouco assim, mas... Por que não se esforça pra levar as pessoas pra fazer coisas boas? Sim. Até porque você falou assim, pessoas que você confia cair no vício. Não é legal ver ninguém cair no vício. Assim, não é porque é um vício invisível, digamos assim, porque a pornografia pode ser invisível, né? Ela não te gera um dano social muito óbvio, como um crack ou, sei lá, alguma outra droga, um álcool, mas como que você gosta de ver pessoas que você confia caindo em coisas que vão acabar com elas? Sou um pouco sociopata, assim. Pouco. Eu acho que o cara é que nem o vilão de anime, o cara que se comporta como vilão de anime, o cara ele não é... Porque ele gasta muita energia pra levar alguém a fazer uma coisa ruim. Gasta essa energia pra levar alguém a fazer uma coisa boa. E também por que mulheres você gosta de ajudar e homens não? E eu acho que é perigoso você colocar a sua diversão no sofrimento do outro. Porque qual que vai ser a próxima coisa que vai te divertir, entendeu? Fica aí uma... Foi bem lição de moral. Foi bem Kant. Esse aí eu daria uns amassos nele. Você daria um amasso nele? Uns amassos. Lá ele. Eu dar uma sufocada pra ver se toma... Uns 100 quilos? Uns 100 quilos. Dar um rumo na vida desse Zé Ruela aí. Calma também. E essa foi a continuação com a participação dele. Fala tchau. Tchau. A partir de agora é só mulheres que falam. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ter que censurar muito isso daqui. Vai me dar muito trabalho editar isso. Mas tamo aí. Gostou da participação do Sr. Gabriel? Vocês queriam conhecer ele? Tá aí, ó. Por isso que eu não apresentava. Ele não pode nem rir. E deixe aqui no formulário a confissão de vocês, porque eu já zerei o primeiro formulário. E agora nós vamos passar para o próximo nível, tá bom? Daqui a alguns dias sai o próximo vídeo, então se inscreva se você quiser ter acesso a ele, né? Obviamente. E é isso, um beijo. Tchau!